Olá, queridos! Elza Mouraria e o canal Bendito de volta nesse ano novo com uma série nova. Vamos dar mais um passo na nossa jornada juntos até o Apocalipse com a série 52 Dias Aprendendo a Viver na Adversidade com Jeremias. Com certeza nós vamos aprender muitas lições preciosas com esse grande homem de Deus conhecido como Profeta das Lágrimas. Campbell Morgan disse que entre todos os profetas do povo hebreu, nenhum foi mais heróico do que Jeremias. Vamos então à nossa nova série. O livro de Jeremias tem pelo menos duas grandes distinções em relação aos demais livros e profetas do Antigo Testamento. Primeiro, que é o livro profético mais longo da Bíblia, com 1.364 versículos. E segundo, que a vida de Jeremias é descrita com mais detalhes do que a dos outros 15 profetas escritores. Quando Jeremias começou seu ministério, em 626 a.C., a Assíria era a potência dominante no Oriente Próximo, embora já estivesse em declínio. Sua queda aconteceria 14 anos depois, em 612 a.C., quando sua capital, Nínive, seria invadida pela coalizão dos babilônios e dos medos. Jeremias era um nome comum em Judá. Ele era filho do sacerdote Ilquias e vivia em Anatote, uma pequena vila cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Deus precisava de um homem com um coração gentil e terno para ser usado num ministério ingrato de condenação do povo. E a história de Jeremias mostra que ele tinha essa qualidade na medida certa. Ele recebeu a palavra do Senhor nos dias do rei Josias, que foi um dos melhores reis de Judá, que fez uma campanha agressiva para purificar Israel da idolatria e fazê-lo retornar para o Senhor. Deus chamou esses dois gigantes, Josias e Jeremias, para servir a ele e ao seu povo ao mesmo tempo. Um apoiou o outro e, embora o resultado não tenha sido satisfatório, eles serviram a Deus fielmente e removeram todas as desculpas que Judá pudesse oferecer para o julgamento que estava por vir por meio da Babilônia. O livro menciona o ministério de Jeremias abrangendo 3 reinados, de Josias, de Jeoaquim e de Zedequias. Nesta linha de sucessão dos reis de Judá foram deixados de fora Jeoacás e Joaquim, provavelmente porque seus reinados foram muito curtos, apenas de 3 meses cada um. Jeremias foi criado em um lar sacerdotal piedoso, mas ele teve que ter o seu encontro pessoal com Deus e sua palavra. Ele ainda era bem jovem quando foi chamado, mas Deus queria que ele soubesse que ele já existia na mente e no plano de Deus antes mesmo de existir no ventre da sua mãe. Deus disse isso a Jeremias para que ele conhecesse a vontade dele, andasse no plano pré-ordenado por ele e alinhasse sua vontade com a vontade revelada dele. O foco do ministério de Jeremias estava na nação de Judá, nas últimas décadas antes dos babilônios invadirem e conquistarem Jerusalém. Mas seu trabalho como profeta não seria apenas em Judá, seria também nas nações e são válidas até para os nossos dias. Jeremias tinha entre 17 e 20 anos na época em que Deus o chamou. Ao que parece, ele se sentia muito jovem e inexperiente para a grande responsabilidade de ser um profeta. Apesar da sua hesitação, Deus desconsiderou totalmente esse detalhe. Afinal, Deus sempre chamou e ainda chama jovens para cumprir os seus propósitos. Ninguém é jovem demais para ser usado por Deus no poder do seu Espírito Santo. Mas o Senhor encorajou Jeremias a cumprir o seu chamado e lhe deu 3 instruções. Vá para onde eu enviar, fale o que eu lhe ordenar e não tenha medo do povo. E então acrescentou uma grande promessa, porque eu sou contigo para te livrar.
Jeremias viu quando o Senhor tocou na sua boca, dando-lhe poder e autoridade, não para proclamar uma mensagem alegre de livramento, mas sim uma mensagem trágica e de juízo. Inclusive, no estágio inicial do seu ministério, Jeremias receberia de Deus uma recomendação para que não se casasse. E a razão era muito simples. Toda a nação de Judá estava na mira do julgamento divino e esse dia estava muito perto. Jeremias aprendeu duas lições importantes no seu treinamento como profeta. Na primeira, ele viu algo que lhe era familiar, um ramo de amendoeira. A cidade de Anatote, onde ele morava, era e continua sendo até hoje um centro de cultivo de amêndoas. A amendoeira era conhecida como a primeira árvore a brotar na primavera. A resposta que Deus deu a Jeremias contém um jogo de palavras que é vital para a força da sua visão. A palavra em hebraico para amendoeira é saked, enquanto a palavra vigiar ou vigilante é soked. Deus usou esse jogo de palavras para chamar a atenção de Jeremias para o fato de que ele estava velando, prestes a fazer com que a sua palavra fosse cumprida, assim como a amendoeira estava pronta para brotar. Na segunda lição de seu treinamento como profeta, Jeremias viu uma panela fervendo virada para o norte. A ideia é de um caldeirão fervendo que irá tombar com sua abertura virada para o sul, derramando todo o conteúdo do seu infortúnio. Esta era uma imagem vívida da destruição e do julgamento de Deus sendo derramado sobre Judá e Jerusalém. Jeremias viu profeticamente reis estrangeiros dominando Jerusalém. Os judeus não possuiriam mais nenhum poder político e seriam totalmente subjugados por seus inimigos. E a principal razão para esse julgamento era a idolatria crônica de Judá. Jeremias viu e entendeu corretamente as duas visões. Deus então disse a ele: cinge os teus lombos. Essa expressão significava prepare-se para entrar em ação, ou, parafraseando, aperte o cinto e arregace as mangas. Jeremias estaria cercado de inimigos, mas Deus disse que o faria como uma cidade fortificada a qual não poderiam subjugar. Ele seria obrigado a resistir sozinho, mas Deus o tornaria forte como uma coluna de ferro. Seria atacado por reis, príncipes, sacerdotes e até pelo próprio povo, mas Deus o tornaria rígido como um muro de bronze. O Senhor prometeu ainda que estaria sempre presente para livrá-lo. Ele só precisava permanecer firme, crer e agir de acordo com o propósito para o qual ele havia sido chamado. Apesar de ter hesitado a princípio, o jovem Jeremias aceitou o chamado de Deus e se tornou um dos profetas mais malquistos da história judaica, mas também um dos líderes espirituais mais determinados da história. Não foi fácil ficar sozinho, resistir à multidão e estar em descompasso com a filosofia e os valores do momento, mas Jeremias viveu desse modo por cerca de 40 anos. Deus então enviou Jeremias com sua primeira mensagem para Jerusalém. Em sua mensagem, Deus relembrava o tempo em que guiou o seu povo pelo deserto. Embora não fossem perfeitos, tinham amor e confiança no Senhor. Mas agora tudo havia mudado. As queixas de Yahvé contra o seu povo você confere amanhã aqui no canal Bendito. Eu espero você.